Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e acompanhe a leitura do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse à multidão, ou melhor, disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o início do ministério de Jesus. Ele está pregando, ele está ensinando, ele está fazendo sinais, está chamando também seguidores, porém ainda não está separando os chamados apóstolos. Ele vai fazer isso mais tarde. Jesus não é o único mestre em Israel, haviam vários mestres, e haviam várias escolas e seguidores, mas já no início do seu ministério, nota-se a diferença da pessoa e dos feitos e das palavras de Jesus. Um mestre único que arrastava multidões para ouvi-lo e para terem experiências de libertação, de cura, de perdão, de restauração de vidas. E esta experiência aqui do capítulo 5, em que Lucas relata para nós, o propósito é nos mostrar, na verdade, a necessidade de uma experiência real com Deus, de uma experiência que muda a história, de uma experiência que começa a escrever um novo capítulo, uma nova realidade na vida daqueles que assim se abrem para a mesma. Escute, a vida cristã, ela se dá num relacionamento real e verdadeiro com Deus que se revela, com Deus que se deixa conhecer, com Deus que se deixa ser, na verdade, percebido. A vida cristã se dá nesta revelação, nos olhos, quando os olhos se abrem para a realidade do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo, da obra poderosa do Espírito de Deus. Então entenda, compreenda e se abra na verdade para aquilo que Deus tem para a sua vida. Faz parte do crescimento da maturidade cristã e da experiência genuína, que vai além da religiosidade, que vai além de guardar princípios e leis, e que nos introduz num relacionamento pessoal com um Deus invisível, a necessidade de experiências genuínas e verdadeiras. Mas alguém pode dizer: pastor, mas em qualquer segmento religioso, em qualquer esfera da vida, relacionamentos, nós temos experiências. Sim, mas nós estamos falando de experiências que transformam não somente nossas circunstâncias, mas nosso caráter e a nossa disposição de caminhar com um Deus invisível, mas real. Quando olhamos para esse texto, há aqui algumas características ou sinais que nos apontam para uma realidade e para uma real experiência com Deus. Se não, vejamos, o texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou Tiberíades, o mar da Galileia, tudo a mesma coisa, mas a ideia aqui é mostrar essa localidade, ver que Jesus ainda estava pregando nas ruas, mas também ele estava na sinagoga, e depois logo em seguida ele não iria mais voltar para a sinagoga por causa da perseguição. Então esse lugar, este ambiente se tornaria
na verdade, o seu púlpito, e dali ele estaria ensinando e pregando e confirmando o seu ensino, suas pregações através de sinais e prodígios. E como eu disse, era no início do ministério, alguns discípulos já estão caminhando há pouco com Jesus e conhecendo Jesus, e tendo algumas experiências que estão apontando e dando sinais de quem ele era. Mas ainda havia uma necessidade de uma experiência ainda mais profunda, e o texto diz que, no verso 2, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Eles passaram toda a noite trabalhando. E a expressão que Pedro usa aqui para dizer para Jesus, quando Jesus disse que ele deveria levar o barco para águas mais profundas, e Pedro responde no verso 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite. A expressão trabalhado aqui traz uma ideia muito clara de exaustão, de cansaço muito intenso, profundo, que resulta de um trabalho árduo, que resulta, na verdade, não só de um trabalho árduo, mas de um trabalho que fora feito, que já tinha sido feito com muita excelência, mas que não trouxe resultado nenhum. Então não só havia cansaço, não só havia exaustão, mas havia aqui uma frustração, que é um estado psicológico que neutraliza a motivação de chegar no objetivo. Esses homens vieram do seu trabalho, e eles labutaram, se esforçaram, mas não tiveram resultado nenhum. Em consequência disto, é lógico que pode-se pensar e flertar com a ideia de desistir, de mudar de emprego, de mudar de profissão. E aqui nós podemos pensar um pouco o seguinte: entenda que a profissão que você tem, que o Senhor lhe confiou, não é só um meio de provisão e de sustento, pelo qual Deus manifesta a sua graça provedora, mas entenda que toda profissão é um chamado de Deus. Não é trabalhar apenas para receber, é servir, e no servir glorificar a Deus, porque, repito, toda profissão é um chamado. E nesse chamado, Deus quer que você tenha experiências com Ele. Entenda que o Deus da palavra e que se revelou em Cristo Jesus, Ele não está limitado a ambientes, entre aspas, religiosos. Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus onipresente que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em toda a sua essência. Ele é o Deus que se revela em todo lugar. Mas entenda, Ele estabeleceu princípios para isso. E o que eu quero dizer, que na nossa caminhada com Deus, nós precisamos romper com a barreira religiosa, com a barreira legalista, de achar que Deus só se revela no nosso quarto de oração, ou Deus só se revela no templo. São lugares específicos, e é verdade sim, que ali Deus se revela, que ali Deus se manifesta, mas entenda que na profissão que Ele te deu, no ambiente ao qual você exerce a sua profissão, Ele também se revela. E não somente isto, revela nossas virtudes e fraquezas, revela nossas limitações, revela nossa capacidade de servir e de trabalhar. Eis a razão porque muitas vezes, em luta e adversidade, e diante de uma situação que trouxe frustração, eu e você flertamos com a possibilidade de desistir. Será que foi Deus que me deu mesmo? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu estou no lugar que realmente Deus me colocou? Ou é coisa da minha cabeça? Lembrei-me de uma situação aqui uma vez, há muito tempo, até porque o culto era ali. E nós tínhamos orado. Eu tinha orado especificamente por alguém que tinha pedido uma porta de emprego. E Deus abriu a porta de emprego. Passado alguns meses, aquele irmão voltou para a oração. E eu perguntei qual o motivo da oração no culto. Ele disse: eu quero que Deus me abra uma porta de emprego. Eu disse: como assim?
o culto rolando, pessoas recebendo oração, e eu dei um passo para trás e disse: como assim? Sim, eu não quero mais esse emprego que eu estou. Mas você, há tempos atrás, pediu para que Deus abrisse uma porta, e você disse que até testemunha que foi Deus que abriu essa porta. E agora você quer sair e entrar por outra porta. Qual o motivo? O ambiente é ruim, patrão não sei o quê. Porque não está dando, porque está muito difícil. Eu digo: eu não vou orar por você. Você não precisa de oração. Você precisa entender que a porta que Deus abre é para você entrar e ali ser tratado também. Você não precisa de oração. Você precisa amadurecer, crescer, entender que as adversidades e lutas e frustrações da vida são meios que Deus usa para nós termos experiências com Ele. Volte para o seu lugar e continue no seu trabalho. Mas não somente o trabalho. Eu não quero me limitar somente a esta realidade, embora Deus está falando claramente nesta realidade. Mas o fato é que a resposta de Pedro para Jesus: nós trabalhamos toda noite. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, nós fazemos tudo o que nós sabemos que temos que fazer, como fomos orientados, como fomos treinados, como fomos dirigidos, e nós vemos fazendo, e muito tempo vem dando certo, mas nesta noite especificamente, fizemos tudo o que sabemos. Empenhamos todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, mas não alcançamos nada. Estamos não somente cansados, exaustos, mas estamos frustrados. A nossa motivação foi, na verdade, bloqueada, interrompida por esta experiência. Há um sentimento aqui, na verdade, de decepção e frustração que está neutralizando estes homens. E nós podemos trazer para outras áreas das nossas vidas. Quantas vezes eu e você estamos lutando com situações nas nossas vidas que nós sabemos que há uma necessidade de mudança, que há uma necessidade de transformação, que há uma necessidade até mesmo de libertação. E quando eu falo libertação, não significa que nós estamos possuídos por espíritos. Libertação no sentido de quebrar aquele ciclo vicioso e caminhar de uma forma mais livre e plena. Nós seguimos a orientação, seguimos o conselho, lemos a palavra, oramos, jejuamos, e a frustração está justamente no fato de nós que estamos fazendo o que é certo, que fomos orientados, mas não está dando certo, não está funcionando, o resultado não vem. Não somente não vem, mas ele simplesmente desaparece. E eu e você lidamos com estas frustrações, na nossa vida, no nosso mundo interior, no nosso relacionamento familiar, na nossa vida social, na nossa vida com Deus. Escute, elas fazem parte do pacote da vida, do caminhar com Deus. Não venha para Deus achando que simplesmente esse tipo de experiência vai desaparecer. Não, eles vão se evidenciar ainda mais, porque é neles que nós crescemos, amadurecemos. E é neles que nós entendemos da experiência real que precisamos. E quando eu falo experiência, irmãos, eu não estou falando aqui de novo nascimento, eu não estou falando aqui, não, estou falando na verdade de caminharmos e irmos e sermos introduzidos em águas mais profundas com Deus. Sair da mesmice, sabe, parar de andar em círculos, na verdade avançar, crescer. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E eu estou certo nesta noite que eu estou falando para pessoas que em algumas áreas eles estão frustradas. E até mesmo desistiram de orar, desistiram de fazer o que é certo, o que sabiam que tinham que fazer, porque simplesmente não deu certo. E até quando você vai desistir? E se você desiste de uma área, consequentemente vai desistir de outras, porque esta experiência vai se tornar um hábito na sua vida, e vai chegar um tempo, se você continuar desistindo, que você não somente vai desistir de você mesmo, mas você vai desistir de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para você. Vigia, presta atenção. Desistência não é o caminho mais fácil para se distanciar de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Perseverança
é o caminho mais longo e mais difícil, mas sobremodo excelente, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Portanto, nós vamos aprender olhando para esse texto, porque a primeira coisa que a gente vê aqui, diante de toda essa realidade, é que depois de trabalharem toda noite, eles deixam claro que eles iriam voltar a trabalhar. Se não, vejamos, o texto diz no verso 2, então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Cansados, exaustos, frustrados, decepcionados, indignados, com dor para tudo que é lado. Mas eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. E lavar as redes aqui é também consertar as redes, isto é, em outras palavras, preparando o material de trabalho para a próxima noite. Não vamos desistir, não vamos retroceder, apesar do desânimo, apesar da frustração, apesar da decepção, apesar da indignação, nós vamos continuar. Essa é a porta de entrada para experiências significativas com Deus. Não desistir. Não é frase de efeito, é princípio. Sede paciente na tribulação. A palavra paciente ali em Romanos, sede paciente na tribulação, é dar continuidade, é ser perseverante, é não retroceder. Mas não somente isso. Esta é a porta de entrada. E aí então, agora, o texto discorre para outros princípios. Não somente a perseverança, não somente o dar continuidade, mas o texto sagrado diz que a palavra de Jesus agora, ela é um desafio, mas não somente a palavra de Jesus, porque no verso 4, Jesus diz assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para vocês pescar. Jesus era carpinteiro, irmão, de profissão. Ele não era pescador. Naturalmente falando, ele não entendia nada de pesca. Mas ele era Jesus. O que você acha que subiu na mente e no coração de Pedro e dos demais pescadores experientes quando ouviram esta palavra de Jesus? No meio do dia, o horário ideal, segundo muitos, para pescar é à noite. No meio do dia, Jesus diz, Pedro, leva o barco mais para as águas mais profundas e lancem as redes. Jesus não deve estar muito certo não, irmão. O sol deve ter queimado neurônios, ele deve estar fora. E aí nós entramos no segundo princípio aqui, além de não desistir, nós temos que agora colocar toda a nossa confiança na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Eles estavam começando a caminhar com Jesus. Jesus os tinha chamado e está andando com eles. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, fazendo alguns milagres. Pedro já vira a ação de Jesus na sua família, pois Jesus orou pela sua sogra e ela fora curada de uma febre muito forte. Então tudo aquilo começa a passar na mente dele e ver, não, mas para um pouquinho, ele não vai errar. Ele não está equivocado, embora na nossa leitura, embora dentro da nossa realidade, não é hora, não é tempo, enfim, mas o que nós vamos, mas Jesus, a sua palavra é verdadeira, o que ele ensina, o que ele prega, é confirmado com sinais e prodígios. Nós temos visto que ele é um mestre diferente dos demais que andam por aí, ele é uma pessoa confiável, nós estamos mais próximos dele. Então o segundo passo é colocar a confiança na pessoa de Cristo, e para isso nós temos que firmar o compromisso de caminhar com Ele. Cristo tem que ser a pessoa mais próxima de nós, mais amada, mais desejada. Deve haver uma devoção profunda, real. Não pode ser simplesmente um conhecido, alguém que está perto. Tem que ser muito mais do que isso.
Porque se ele dá uma orientação que foge da realidade normal, se nós não o conhecemos, é lógico que nós não vamos obedecer. Porque muitas vezes o exercício da fé e da caminhada com Deus vai exigir de nós esquecermos a lógica e atentarmos para a pessoa de Deus. Ou você acha que é lógico mais de 1 milhão de pessoas atravessaram o Mar Vermelho? Você acha que é lógico? Onde está a lógica de o povo está com sede, olha, vai sair água da rocha, bate na rocha aqui, vai sair água da rocha? É ruim. Não tem lógica nisso, isso é milagre. Mas para obedecer, para seguir, se faz necessário conhecer a pessoa que está falando, não somente o que ela está falando, mas a pessoa que está pronunciando, a pessoa que está dando a orientação, o conselho, a instrução, a direção, a ordenança. Quem está falando é Jesus. Há muitas vozes no mundo, e Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: há muitas vozes no mundo, e todas elas, cada uma com o seu sentido, o seu significado. Mas há apenas uma que nós devemos de fato seguir e conhecer: a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, me obedecem porque elas me conhecem. A quem vocês têm dado ouvido? Com quem você tem se aconselhado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Depositado a sua esperança? Então, Pedro deve agora exercer a sua confiança em Jesus e nas palavras de Jesus, porque é significativo aqui: leve o barco para um lugar mais fundo. Pedro, vocês foram até a certa altura, trabalharam, se esforçaram e não conseguiram nada. Mas agora eu estou orientando que vocês estejam indo além. Ir além. Além do que você já vem fazendo, além do que você já vem realizando, além do que você já sabe. Vá para um lugar mais fundo. Saia da superfície. Seus passos precisam ser mais largos. Há uma distância maior a ser percorrida. Isso significa que Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, agora eu estou pedindo a vocês um esforço maior. Você vai ter que empenhar uma força maior, uma dedicação maior, com mais excelência. Esses são princípios que vão nos introduzir uma experiência real com Deus. Não desistir, confiar na pessoa de Jesus e ir além. Não se limite ao que você está fazendo. Ah, pastor, está tão bom, tão maravilhoso. Você sabe, pastor, que eu estou aqui há 35 anos, 10 meses, 2 semanas, 1 dia e 5 horas. Sempre a mesma coisa, está uma bênção. Você está entendendo ou não? Eu sempre faço a mesma coisa. Eu sou muito sistemático, muito metódico, sempre a mesma coisa. Esse negócio de mais esforço não é comigo. Eu vou deixar para os mais novos. A minha experiência, tem tanta experiência que está pesado. Não consegue se movimentar, não consegue andar. Jesus está dizendo: mais longe. Vai mais adiante, águas mais profundas. Escute o que Deus está falando ao seu coração. Você precisa romper barreiras. Você precisa romper os limites que você mesmo estabeleceu para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu mundo interior. Vai mais além. Vou levantar mais cedo. Está entendendo ou não? Amém. Um entendeu. Não vou ser mais o último a chegar, vou ser o primeiro a chegar e o último a sair.
Vou ir além. Deixa para lá, vamos voltar para cá. Está comigo aí? Oh, aleluia. A coisa vai afunilando, mas fique tranquilo que no final é graça de Deus. O texto diz que Pedro responde a Jesus: Mestre. E esta expressão vai se repetir por 6 vezes neste evangelho. E esta era a visão, e preste atenção, que até aqui eles estão tendo de Jesus. Um homem que ensina, que prega, que caminha junto, que é digno de ser seguido. Mas Jesus ainda é o mestre. Lembre-se que eu falei que havia vários mestres. E os mestres eram escolhidos segundo a sua escola, segundo o seu ensino, segundo a sua prática de vida. Mestre! E aí vem o quarto princípio, anota aí porque eu não tenho nada anotado aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Mestre, havendo trabalhado toda a noite. Olha, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós fazemos o que foi dito que era para fazer, nós seguimos a cartilha exatamente como foi nos dada. Sabe o que Pedro está fazendo aqui diante de Jesus? Escute, ele está exteriorizando a sua frustração, a sua decepção, a sua indignação, por estar fazendo a coisa certa, por estar fazendo a coisa correta, de maneira honesta, para tirar o seu sustento, mas não estava tendo resultado. Ele está começando a caminhar com Jesus, e já no começo da sua caminhada, ele rasga o seu coração diante de Jesus, e está mostrando para Jesus, embora Jesus conhecesse o seu interior, ele está exteriorizando a sua frustração, a sua decepção, a sua indignação. E essa liberdade eu e você temos com o Senhor Jesus. Não somente as nossas tristezas, dores, alegrias, mas também as nossas frustrações e decepções. Ou você nunca se frustrou? Só eu. Você nunca se decepcionou? Nunca se indignou? É ruim. Para quem nós estamos falando das nossas frustrações, decepções e indignações, irmãos? Porque isso fala muito da nossa dependência, do nosso caráter e da nossa disposição de mudança. Vou repetir. Para quem nós estamos falando nossas frustrações, decepções, indignações? Porque isso fala muito do nosso caráter, da nossa dependência, fala muito da nossa disposição de querer mudança. Pedro falou para Jesus: a não ser que ele não seja suficiente. E uma observação aqui, por favor, eu não estou dizendo que nós não temos que ter conselheiros, eu estou dizendo que nós temos que falar para Jesus e para as pessoas certas, não distorça o que está sendo falado. E ainda bem que está gravado. A primeira pessoa que deve saber, e nós falarmos das nossas frustrações e decepções e indignações, é o Senhor Jesus. Estou indignado, frustrado, trabalhei, me esforcei, fiz o que o Senhor ordenou, fiz tudo o que aprendi a ser feito, mas não deu certo. E quando não dá certo, não traz resultado, eu me frustro, eu me decepciono, eu me indigno, eu tenho vontade de quebrar tudo, eu tenho vontade de mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de família. Você não tem? Eu tenho. Imagine você ir para a oração e dizer: Senhor Jesus, hoje está ruim o negócio, deu ruim, está muito ruim. E aí Jesus, na sua infinita misericórdia, sabendo de tudo, mas ele: mas por que, meu filho? Jesus, fiz tudo o que tinha que fazer e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Deu tudo errado. O que você está sentindo? Indignação, frustração, decepção. Me sinto no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. É isso. Abrir o coração para Ele. Você entende isso ou não? Mas não somente isso. A perseverança
a confiança na pessoa, ir além, abrir o seu coração para as frustrações. Mas olha só o que Pedro diz: mas, porque não para aqui, mas, sob a tua palavra, sob esta sua palavra, porque ele não está falando aqui de pregação e de ensino, ele está falando do que ele está ouvindo de Jesus. Debaixo desta palavra que tu estás dando, desta orientação, nós vamos lançar as redes. Agora Pedro vai fazer tudo de novo, e é o que Jesus está dizendo para ele, está dizendo para nós: você vai fazer tudo de novo. Como é que é? Vai fazer tudo de novo. Mas eu já fiz, vai fazer de novo. Mas agora você vai fazer sob a minha orientação. Deus te deu uma orientação? Você orou, você falou, você rasgou seu coração, Deus te deu uma orientação? Pastor, mas essa orientação é meia doida, mas foi Ele que te deu. Então obedeça. Porque fé é confiar na pessoa e na palavra do Senhor, e exteriorizar essa confiança com obediência. Senhor, eu vou lançar as redes agora, então, no meio do dia, em águas mais profundas, mas porque tu falaste, porque tu disseste esta tua orientação, eu vou lançar as redes. Qual foi a palavra que Deus te deu? Em meio à frustração, decepção, indignação, qual foi a orientação do Senhor? Obedeça. Faça o que Ele está dizendo. Ele não erra, Ele não se equivoca, Ele não se engana. Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas. O seu conselho, a sua instrução, a sua direção, a sua orientação são exatas e perfeitas como o seu caráter. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra eu vou fazer de novo. Sobre a tua palavra eu vou voltar e vou continuar fazendo. Mas sobre a tua orientação, agora é a tua palavra, agora é a tua direção. E o resultado disto então, olha só o que o texto sagrado diz. Fazendo isso, veja a sequência. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram encher os barcos, ao ponto de quase afundaram, quase que se afundam, porque a pesca foi extraordinária. Há registros aqui, historiadores dizem que na história das pescarias destes homens aqui, nenhuma foi igual a esta, nenhuma chegou aos pés desta, e esta é a última. Pela experiência relatada no texto, daqueles vão seguir a Jesus, não vão voltar mais pescar a sua profissão, não, eles não vão voltar mais, é a última, mas é significativa, é marcante no sentido de que, quando eu não desisto, quando eu coloco a minha confiança na pessoa de Cristo, quando eu vou além, seguindo a orientação do Senhor, quando eu obedeço a sua palavra, milagre é responsabilidade dele, não é minha. A minha responsabilidade é crer, é confiar, é obedecer, é continuar. Milagre é responsabilidade dele. E escute, só para te lembrar, ele honra a sua palavra. Mas Jesus não queria apenas que eles tivessem uma grande experiência na pescaria. Escute. Toda vez que eu e você passarmos por frustrações e decepções, indignações, naquilo que nós estamos fazendo e sabemos fazer, ligue o sinal de alerta: Deus quer me levar além. Deus quer me levar além. Chegou até aqui, chegou, valeu, o que foi vivido até aqui, maravilhoso, glorioso, mas Ele quer me levar além. E por isso esta realidade, por isso esta experiência. Se não vejamos, o texto diz, verso 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, não é mais mestre, não é mais mestre, é Kyrios.
Sabe o que significa essa palavra? Senhor, Kyrios. O proprietário de pessoas e de coisas. Dono. Não é mais mestre. Não é mais aquele que ensina, que prega, que tem o seu valor nisso e tudo. Mas agora é o meu Kyrios. É o meu dono. É o meu proprietário. É aquele que agora eu vou viver por ele, para ele, nele. Senhor, olha o que Pedro diz. E abre a janela da realidade aqui para uma experiência. Ele teve uma experiência com Deus, porque ele vai dizer assim: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Ao longo da história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como esta experiência, homens e mulheres que se depararam diante da revelação da santidade e da majestade divina, a primeira coisa que eles veem é a sua pecaminosidade, e isso sinaliza uma experiência genuína com Deus. Porque quando eu vejo a minha pecaminosidade, eu me prostro aos seus pés e digo: eu sou totalmente dependente do Senhor, porque Tu és santo, Tu és puro, Tu és verdadeiro, Tu és majestoso, Tu és, eu não sou, Tu és. Então pare de se fechar para as experiências que Deus quer te dar. Ele quer te levar além. Deus não quer apenas responder uma oração. Escute, pelo amor de Deus, preste atenção. Deus não quer apenas responder a sua oração. Ele quer te levar além. Ele quer te levar além. Abrir os teus olhos para Ele, para a sua realidade. Pedro agora então olha para Jesus e não o vê mais como mestre, mas como o Senhor. O Kyrios, o dono, o proprietário. Pois o verso 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, é a palavra admiração, que eles se maravilharam. E esta expressão, ela sempre aponta para a divindade. Não há nada mais glorioso, majestoso, maravilhoso do que Deus. Eles se encheram e se maravilharam com a grandeza. Eles estavam diante de nós, não está apenas mais um mestre, está diante de nós a revelação divina, a expressão exata de Deus está diante de nós. Deus quer se revelar a nós, quer nos levar além. Quantas orações respondidas, e somos gratos a Deus por isso. Mas escute, não é somente isso, pelo amor de Deus. E outra coisa, cabe aqui a observação mais uma vez. Eu não estou dizendo que isso é válido, não estou dizendo que nós não temos que pedir, nós não temos que orar. Eu estou dizendo que Deus quer nos levar além de respostas, experiências profundas com Ele. Eu não sei porquê, faz tanto tempo que eu estou aqui, sempre a mesma coisa. Canto, oro, leio a palavra, vou para o culto, mas assim, não sei, sabe, sempre a mesma coisa, e vai continuar a mesma coisa, meu. Daqui para frente, só para trás. Se nós não nos abrirmos para uma experiência real com Deus. Você lembra da última experiência que você teve? Lembra mesmo? Eu lembro, pastor, eu lembro, faz 15 anos. Faz 10 anos, pastor. Você entende que esse tipo de intervenção divina é proposital para o nosso crescimento? Deus está amassando, moldando, lapidando. Em um dos cultos de oração, na terça-feira aqui, nós cantamos aquele cântico lá, me ajudei, pastor Felipe, sobre como é que é, do vaso lá. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. É mesmo? Quebra a minha vida. Como? Quebra a minha vida. Aí o oleiro começa a quebrar. Eu não sei porque eu estou passando por isso, irmão. Você cantou, você pediu, Ele está quebrando para fazer novo. Ou quer continuar velho?
Quer continuar o mesmo vaso que quando chegou? Tem problema, a escolha é sua. Mas se quer ser um vaso novo, vai ter que ser quebrado o velho. Vai quebrar. E aí então, o texto diz que diante dessa maravilha, Jesus disse: não tenha medo, você está sendo quebrado nas mãos do oleiro. Porque uma coisa é ser quebrado fora das mãos do oleiro, né, irmão? Aí é ruim, aí deu ruim. Mas quando Jeremias é orientado, Jeremias vai até a casa do oleiro. E presta atenção no que eu vou te mostrar. Chegando lá, Jeremias chega na casa do oleiro e o texto diz que o oleiro estava entregue ao seu trabalho, ao trabalho das suas mãos. Ele estava voltado. Quem é o oleiro ali? É Deus. Quem é o barro? É o povo. Eu e tu. Tu e eu. Ele está entregue. Ele está voltado. Ele está inclinado. E o texto diz que Jeremias está vendo ali, e ele está dando molde, está moldando o vaso, e de repente o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E Jeremias está prestando atenção, porque ele sabia que dali Deus iria falar através daquela situação. Então, o texto diz que o oleiro começa a fazer de novo. E Deus diz para Jeremias: Jeremias, assim diz o Senhor: diga para o meu povo que eu sou o oleiro, e ele é o barro nas minhas mãos. Nós somos barro. E o propósito é que ele venha fazer vasos de honra para a sua glória. Mas para isso tem que ser quebrado. Não tenha medo. Você está sendo quebrado nas mãos do oleiro. De agora em diante você será pescador de gente. Até que você trabalhou para o seu sustento, para a sua provisão, ótimo, legítimo e verdadeiro. Mas agora você vai trabalhar para mim. Entendendo que aqui é algo específico e não é para todos, tá? A aplicação aqui é o seguinte: toda profissão deve ser exercida para que nela e através dela o Senhor seja glorificado. E que o mundo veja que nós somos servos do Altíssimo. Não trabalhe mais para o seu sustento e sua provisão. Trabalhe também para o seu sustento e para a sua provisão, mas acima de tudo, para através da sua profissão glorificar a Deus e alcançar vidas para a transformação das mesmas através do seu testemunho. Faça daquele lugar de trabalho um ambiente de louvor e adoração. Mistério. O amém pipocou aí, irmão, hein? Porque é isso. E para finalizar, e finalizando mesmo, colocando fim, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esta experiência resultou numa revelação de quem era Deus para eles. Mas não somente isso, os desafiou a fazer tudo para a glória de Deus. E ter o propósito, escute isso, ter o propósito, o firme propósito, de eliminar de suas vidas tudo aquilo que porventura venha colocar em risco a sua comunhão com Ele. Deixaram tudo. O que precisa ser deixado a partir desta experiência, Deus está falando conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e falasse com Deus.